Hey pessoal, eu sou a Aline, para NA Nenhumas Alternativas, e hoje eu vim aqui para falar sobre uma série, sobre a nova série de fantasia da Netflix, Sombra e Ossos, Shadow and Bone. Pra quem não sabe, eu sou apaixonada por histórias de fantasia, eu sou aquela nerd do tipo Senhor dos Anéis, Harry Potter, as Crônicas de Gelo e Fogo, tudo isso eu amo muito. Essa série é baseada no universo que a Leigh Bardugo escreveu para os seus livros. Começa com Sombra e Ossos, que é o início de uma trilogia, mas vai para além disso. Então explora todo esse que ela chama de Grishaverso. Eu vi o trailer, eu gostei muito, eu vi as informações sobre esse universo da Leigh Bardugo, gostei muito também. Então quando a série chegou e eu consegui assistir, eu me envolvi muito rápido, me atirei nessa série e assisti todos os 8 episódios maratonando. Mas vamos lá para o que eu achei, quais são as minhas considerações sobre a série, sendo que eu sou uma pessoa que não li os livros. Fiquei interessada em ler, sim, mas fui assistir a primeira temporada sem ter qualquer conhecimento sobre o que a Leigh Bardugo escreveu. Eu não vou dar spoilers da série nesse vídeo, então se você não assistiu ela ainda, tranquilo, beleza, vai em frente. Como eu disse, a série adapta o primeiro livro de uma trilogia, que é a trilogia Grisha. Só que apesar da história base que vai guiar a narrativa da série por esta primeira temporada e tomara pelas próximas temporadas que essa série deve ter, é sim tirada da trilogia Grisha, mas não só, porque a Leigh Bardugo, que está envolvida na produção da série, e o showrunner da série, que é o Eric Hesserer, que ele também foi roteirista do filme A Chegada, o cara é bom, eles decidiram que a história da série não deveria ser só adaptar Sombra e Ossos. Eles deveriam incluir outras coisas, porque a Leigh Bardugo escreveu essa trilogia, foram os primeiros livros dela, e depois ela escreveu uma duologia que começa com o livro Six of Crows, se passa 2 anos depois do final da história da trilogia Grisha, e apresenta pra gente outros personagens que são os Corvos, que é um grupo de jovens ladrões que são muito interessantes. Eles pensaram, putz, esses personagens são muito bons, os fãs gostam muito deles, essa duologia é muito elogiada, então eles decidiram casar essa história, trazer os personagens de Six of Crows como se fosse um prequel, né? Imaginar talvez o que eles estariam fazendo durante os eventos da trilogia Grisha e, claro, vincular aí a história principal. Mas eu tô aqui falando o que eles misturaram, fizeram, sobre o que é Sombra e Ossos. A gente tem o reino de Ravnica, que a Leigh Bardugo, para pensar ele, para criar, ela se inspirou na Rússia Imperial. E é um país que está passando por vários problemas, porque eles têm uma guerra com o Reino do Norte, tem problemas com algumas outras nações também. E para coroar tudo, um cara muito poderoso, com poderes, né, sobre-humanos, ele acabou fazendo um negócio lá e criou uma dobra, o que eles chamam de dobra. Que a dobra é um território imenso, completamente cercado por sombras. Esse território acaba dividindo o reino de Ravnica em 2. E dentro dessas sombras da dobra existem criaturas que atacam, matam e comem seres humanos. Ou seja, passar por essa dobra não é legal não, mas a dobra dividiu esse país no meio e criou uma situação muito complicada, porque a gente tem a Ravnica do Leste, que é onde a gente acompanha principalmente a história, que é onde ficou o rei, né, a família real. Ele vai formar aí 2 dos seus principais exércitos. Ravnica do Leste meio que ficou presa. No norte tá o povo inimigo, que eles estão em guerra, no sul tem montanha, eles estão bem presos ali. E a Ravnica do Oeste tá com a saída pro mar, onde dá pra fazer o comércio, dá pra fazer um monte de coisa. Ravnica do Leste está com problema. Mas Ravnica do Leste tem uma coisa interessante, porque ela acaba formando 2 exércitos para lutar aí, né, contra os seus inimigos. O primeiro exército é formado por pessoas, ele tem o nome de primeiro exército mesmo. Ele é formado por pessoas comuns, e tem o segundo exército, que tá muito mais próximo ali da realeza, que é formado por Grishas. Quem são Grishas? São pessoas excepcionais que nascem com poder
de manipulação de diversas coisas. Na verdade, cada pessoa nasce, né? Cada Grisha nasce com o poder de manipular algo. Tem alguns que podem manipular o corpo, né? Tem os curadores, os curandeiros, e agora não sei. Tem os sangradores, que são bem perigosos, eles, né, tanto em batalha como tortura também, porque eles conseguem manipular o seu corpo a ponto de acelerar os seus batimentos cardíacos, diminuir eles e te acalmar, e também esmagar o seu coração dentro do peito. Também tem os Grishas que manipulam elementos, tem aqueles que manipulam fogo, tem aqueles que manipulam água, tem aqueles que manipulam ar. Tem uns outros Grishas aí que conseguem manipular materiais, conseguem manipular ferro, esse tipo de coisa. Tem uns Grishas que são excepcionais e únicos, que conseguem fazer coisas muito diferentes. Um deles é o Darkling, o Conjurador das Sombras, que foi um Conjurador das Sombras que acabou criando aquela dobra, né? Eu tô falando aí que são território tomado por sombras, feito de sombras, é porque um Conjurador das Sombras acabou fazendo aquilo. E tem mais ainda um excepcional, que é o oposto do Conjurador das Sombras, é o Conjurador do Sol. Eu dei todo esse background aqui porque aí que a gente chega na história em si. É a história da Alina, que é a protagonista, a grande heroína dessa história. É uma garota comum ali, que faz parte do primeiro exército, ou seja, teoricamente uma pessoa comum, mas ela descobre que tem poderes e que ela é uma conjuradora do sol, uma pessoa muito única, por quem as pessoas estavam esperando a vinda, né? Acreditavam que ia chegar uma pessoa com esse poder e que poderia finalmente destruir essa dobra que tanto aflige o reino de Ravnica. Esse é o plot principal, né? Então a Alina vai descobrir aí os seus poderes e vai acabar se envolvendo com todo esse universo. Antes ela era uma pessoa comum, ela não estava com todos esses problemas e de repente ela é trazida para esse cenário por ser a Conjuradora do Sol. Em paralelo, a gente vai acompanhando a história dos Corvos, como eu disse, né? Os personagens lá dessa outra duologia. Não é a história dos livros, porque a história dos livros se passa depois. Eles são um grupo de ladrões muito talentosos, estão sempre à procura de algum serviço que pague bem ali, e eles são incríveis, e essa história deles vai acabar sendo trazida pro lado da Alina. Foi uma super introdução, né? Mas é porque esse universo é muito rico e eu vou falar aqui mais ou menos os motivos por que assistir essa série. Se você, né, viu essa introdução e ainda não se convenceu só pela sinopse, então bora lá. Primeiro motivo, eu acho, é justamente um pouco disso que eu falei. A criação desse universo é muito rica na série. Você tem essa construção desse reino inspirado na Rússia. É tão legal, eu que gosto dessa construção de universo de fantasia, eu acho isso muito massa. Tem os figurinos feitos para a série, que são sensacionais. Tem o chapéuzinho, tem os keftas, que são trajes inspirados nas roupas usadas pelo exército, mas na série eles são roupas luxuosas até, também usadas pelos Grishas, então eles têm muitos detalhes, tem cores diferentes, tem bordados. É sensacional essa parte, acho que quem cuidou de toda essa concepção, design de produção da série, tá de parabéns. E os efeitos especiais também, né? Tô falando de uma série que os personagens têm poderes sobre-humanos e solta sombras e luz e tudo mais, e os poderes estão bem legais. Dá pra ver que Sombriossos é uma série que eles tiveram um orçamento bom ali pra fazer e aproveitaram muito bem. A série tem bastante cena de ação e é tudo muito bem feito, as coreografias, a forma como os personagens se movem. O elenco treinou bastante para conseguir fazer com que as cenas fossem incríveis. Então eu acho que para quem tá esperando uma fantasia bacana, assim, a série é um deleite. Eu fiquei bem satisfeita. Segundo motivo, e provavelmente o principal motivo para você assistir essa série, os personagens são bastante cativantes. A gente tem aí o povo que tá aí na Ravnica do Leste, que é a Alina, a protagonista. Ela tem aí um amigo que é o Mal, e
Tem também o General Kirigan, que é interpretado pelo Ben Barnes, maravilhoso. A Lina é uma personagem que eu acho que tem uma construção um pouco clichê. Ela é aquela heroína que descobre seu poder misterioso, ela não sabia, ela fica receosa, ela não quer embarcar nessa... É a típica jornada do herói, ela não quer embarcar nessa aventura, ela não quer aceitar esse poder. Beleza, a gente sabe um pouco como é, mas eu acho que é uma personagem que ela vai melhorando ao longo dos episódios e tem um crescimento que é muito interessante de ver. Uma personagem que eu achei que ia ser muito chato, mas também foi me ganhando ao longo dos episódios, fiquei surpresa com isso. O General Kirigan, do Ben Barnes, que posso dizer... Tava com uma pilha de panos pra passar pra esse personagem, porque ele é muito bom. Porque é interpretado pelo Ben Barnes, ok, beleza. Foi um chamariz pra eu assistir a série? Foi. Mas ele está excelente, para além de sua beleza, para além do seu charme. O personagem é muito legal, o personagem é complexo. Quando a gente começa a entender um pouco mais sobre ele, é um cara que com certeza você vai terminar a série e vai começar a discutir aí se você concorda, não concorda, né, com as ações do personagem dele. É interessante, é um personagem que tem aí bastante camadas de complexidade. Mas aí chegamos no núcleo maravilhoso principal e o núcleo que deveria fazer todo mundo assistir essa série, que são os Corvos. Eles são incríveis. Eu acho que se o pessoal de Rav Kalesh, que é um pouco aí da trama principal, tem uma construção um pouco maniqueísta e um pouco uma construção clássica dos personagens de fantasia, os Corvos não são muito assim, não. Eles são personagens muito mais cinzentos, fazem coisas bem moralmente questionáveis, afinal, são lá do submundo, sabe? Estão dando golpe mesmo, estão fazendo os roubos deles. O Kaz é o líder do grupo e ele é super inteligente e muito cético. Ele arma todas as coisas e ele tem uma presença muito forte ali, tem uma dinâmica interessante com os outros que são do grupo dele. A gente tem o Jasper, que é maravilhoso. O que eu posso dizer sobre o Jasper, meu Deus? Ele é o atirador, ele tá sempre com uma boa piada na ponta da língua, ele se diverte pra caramba, ele quer aproveitar a vida. Não está errado e é um dos grandes alívios cômicos da série. E tem a maravilhosa da Inej. Como eu disse, ela é um pouco ninja, ela some, reaparece em outros lugares, ela tira umas facas, ela realmente é super badass. E para além disso, ela é uma personagem que tem bastante complexidade, porque eu acho muito interessante uma personagem que usa facas e que não quer matar. Ela tem isso dentro dela porque ela tem uma religiosidade, ela crê em determinadas coisas e ela tem muitos atritos com o Cass, porque ele é muito cético e ela é uma crente, né? Ela é uma pessoa que acredita. É muito legal os papos que eles têm. O Jasper com a Inej também tem interações incríveis e eles fazem parte do núcleo que tá sempre acontecendo alguma coisa de ação, eles sempre estão fazendo alguma coisa. É um núcleo que tem um pouco mais de diversão também. O tempo é muito dividido entre o que tá acontecendo com a Lina, com o Mal, com o General Kirigan e também o que tá acontecendo com os Corvos. Mesmo que a trama do outro esteja um pouco mais lenta, talvez não tão interessante, a trama dos Corvos sempre está divertida de acompanhar. É um equilíbrio bom que eles conseguiram na série. Por fim, outro motivo, então, terceiro, já até adiantei aqui, a história é dinâmica, ela vai correndo talvez um pouco demais até, mas tem sempre alguma coisa acontecendo, a história é envolvente porque os personagens são muito bem desenvolvidos e são muito carismáticos, então você está pegado a eles. Como eu disse, tem coisas engraçadas, então você dá risada na série. São só 8 episódios, nesse caso são só 8 mesmo, porque você termina 8 episódios e você pensa, podia ter tido mais. E aí que eu chego talvez no ponto, talvez não, chego no ponto em que eu acho que a série deu uma escorregada. Poderia ter tido mais. Geralmente eu reclamo aqui falando que as séries elas precisam ser mais enxutas, né? Ai, a série tinha 6 episódios, podia ter tido 4, entendeu? Dava pra ter enxugado uma coisa aqui. Aqui em Sombriossos não, faltou
tempo para desenvolver mais a narrativa. O que acontece? Dá para ver que é um universo complexo, é muita coisa para você entender, e aí eles não têm tempo porque eles precisam acelerar a narrativa, porque o personagem precisa chegar no ponto A, no ponto B, no ponto C, no ponto D e terminar no ponto E. E aí que, as coisas são um pouco jogadas ali. Eu acho que o primeiro episódio eu assisti ele 2 vezes. Eu não acho que ele é muito bom. Ele é instigante o suficiente para fazer com que você continue assistindo, mas ele vomita muita informação para você. Eu revi pela 3ª vez o iniciozinho do episódio piloto e assim, em 3 minutos de episódio, ele te dá tanta informação, mas tanta informação que você não absorve, porque você não está familiarizado com aquele universo, eles usam termos que você não entende, tenta te colocar dentro daquilo, mas você nem sabe o que é aquilo. Então eu achei um tanto falho essa construção de narrativa, sendo que é um universo completamente novo para quem não leu os livros. Como eles não têm muito tempo, isso fica claro, eles acabam tendo que passar muita informação em diálogos dos personagens. Só que a gente não tá ambientado naquele mundo e os diálogos passam reto. Você não consegue prestar atenção no que eles estão falando, absorver aquilo que eles estão falando, muitas vezes numa velocidade muito rápida. Eu sentia claramente algumas coisas sendo jogadas. Eu olhei a série e algumas cenas e falava assim, cara, isso é importante. Porque, né, a cena tá dando foco para aquilo. Às vezes para personagens que nem foram desenvolvidos, mas você tem ali um diálogo sendo travado entre personagens. E aí eu ficava, tá, mas eu não entendi, eu não absorvi, sei lá, eu não dei pause, não voltei para ouvir direito o diálogo, porque eu achei que eu tava querendo me distrair, não tava querendo ficar tentando entender tudo que a série tava me entregando ali. Eu queria entender de uma forma tranquila. Gente, tive que assistir várias cenas aí depois de terminar de ver a série para ir olhar para aquilo e falar, ah, tá, então era isso que o personagem estava querendo dizer naquele momento. Tem episódios que beiram 50 e poucos minutos, mas tem episódios que tem 40 e poucos minutos. Então, assim, talvez daria para dar uma esticadinha em alguns episódios. Eu sei que existe um orçamento e eles com certeza devem ter ficado dentro daquilo que tinha sido estipulado. Mas, aqui jogando por alto, eu gostaria que a série tivesse sido um pouco mais longa, talvez colocar um episódio a mais. Acho que a série se beneficiaria. Eu acho que uma trama específica poderia ter sido cortada. Acho que é a única trama que eu não gostei, ainda bem que ela tem pouco tempo de tela. A trama da Nina. Poderia ter cortado e ter usado esse tempo para explorar outras coisas. O que deveria ter sido melhor explorado, a meu ver? Toda a questão política. Eles estão em guerra com quem exatamente? Quem são os inimigos? Porque tem mais coisa aí que não deu para entender direito. Como que eles estão lidando com isso? Por que eles precisam tanto atravessar essa dobra? Não tem nenhuma outra alternativa. Eles ficam aí nessa fixação que eles precisam destruir a dobra. Como que fica essa divisão do país? Eu sei que a série dá respostas para essas perguntas, mas a meu ver a série não consegue ser eficiente nessas respostas porque não foi uma coisa que conseguiu ficar gravada na minha mente. Então cada vez que eu via um pouco mais disso, mais para os episódios, né, mais pra frente, assim, eu ainda ficava perdida nessas questões. Fierda, Druskelly, o cara lá que comandava a Ravnica do Oeste. Isso é a base da história, né? É o que tá movendo todos os personagens, toda a ação. Outra coisa que eu acho que o universo dos Grishas também tinha que ter sido melhor trabalhado. A gente tem muito a questão da Alina, mas tem vários outros personagens ali que estão do lado dela, que estão sendo importantes para a construção daquele cenário, da sociedade de Ravnica. E eu sei, por ter pesquisado fora, que tem, por exemplo, diferenças entre os próprios Grishas. Você vê pelos
pelos Keftas, pelas cores dos Keftas, as roupas que eles usam, que tem uma hierarquia. A galera que usa os Keftas vermelhos, eles estão mais alto na hierarquia, e os intermediários ali ficam azuis, e os roxinhos lá estão lá abaixo nessa hierarquia. Tem um diálogo com uma personagem que é jogado lá no episódio lá pra frente, se não me engano, episódio 7, que era uma personagem que não tinha cor no Kefta dela, e de repente aparece com o Kefta vermelho, e aí uma, né, vira e fala assim, nossa, você foi promovida? E aí eu fiquei assim, quê? Vocês não estabeleceram nada dessa hierarquia de Keftas na série, e de repente me joga essa informação e quer que a gente entenda? Esse é um dos probleminhas chatos de Sombriossos que eu acho que não precisaria. E é meio frustrante, porque você percebe assistindo que é muito interessante. E é um pouco irritante você ficar tão confuso assim com o que tá acontecendo. E aí você pensa uma estratégia, né, pra você terminar a série, ficar nessa pilha e correr ler os livros. Mas não é bem assim, gente. A obra tem que se bastar em si, não precisa ter que ir atrás de outras coisas para entender o que você não entendeu. Isso é um problema. A minha impressão é que a série teve que correr um pouco com essa questão de explicação e de estruturação desse universo. Não é uma série que 8 episódios está adaptando um livro. Não, é 8 episódios que adaptam um livro mais uma trama paralela que tem tanta importância quanto essa trama aí. Então, realmente é bastante coisa que eles tiveram que trazer para Sombriossos. Coisa de personagens que realmente levantam a história. Então, eu nem sei dizer se foi exatamente um erro. Eu teria tentado fazer as coisas um pouco diferentes. Mas eu acho que o resultado final de Sombriossos é divertido o suficiente, a série é envolvente o suficiente, e se você quer alguma coisa para relaxar, para se divertir, para dar uma arejada, e a gente precisa tanto dar uma arejada ultimamente, Sombriossos pra mim é uma excelente recomendação. Digam nos comentários se vocês já assistiram Sombriossos ou se vocês ficaram com vontade de assistir. Se inscreve no canal se você não é inscrito, chegou aqui agora, dá o like nesse vídeo se você gostou, compartilha com outras pessoas que estão em dúvida se assistem ou não Sombriossos. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!